A relação entre saúde e saneamento é conhecida pela humanidade desde as civilizações da antiguidade, como os hindus, chineses, egípcios, gregos, romanos e também as civilizações pré-colombianas, que conheciam a importância das estratégias tecnológicas de saneamento. No Rio de Janeiro, em 1903, houve uma grande reforma sanitarista na prefeitura de Pereira Passos, onde houve o alargamento de ruas e derrubada de cortiços, com a ideia de combater as epidemias da época. E nesse momento foi convidado a participar dessa higienização da cidade o médico Dr. Oswaldo Cruz, grande sanitarista, que foi responsável, junto com a sua equipe sanitarista de Manguinhos, no combate dos vetores que levavam às grandes doenças daquele momento, como a febre amarela, com o combate dos vetores, que era o mosquito, e da peste bubônica, no caso, os vetores, os ratos. Já em 2013, há a criação do PlanSab, com metas a serem alcançadas de 2018 até 2033, para o abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais urbanas. Em 2020, houve a reformulação da Lei de Saneamento Básico, com a Lei 14.026, que institui o chamado Marco Legal do Saneamento, definindo como metas a universalização do abastecimento de água potável a 99% dos domicílios brasileiros, além da coleta e tratamento de esgoto a 90% dos domicílios até 2033. Ainda hoje, o Brasil ele se encontra na 112ª colocação no ranking entre 200 nações relacionadas ao saneamento básico, onde 35 milhões de brasileiros ainda não têm o abastecimento de água potável e 100 milhões de brasileiros também não possuem a coleta e tratamento de esgoto. Olá, me chamo Paulo. Irei abordar o tema gestão de resíduos, água e esgoto. Este gráfico está representando os indicadores relativos à água e esgoto da cidade do Rio de Janeiro, onde mais de 98% da população é assistida com abastecimento de água, aproximadamente 65% da cidade é dotada de rede de esgoto e mais de 61% do esgoto gerado referente à água consumida é tratado. E apesar destes índices estarem acima da média nacional, há muito ainda que se investir, principalmente no que diz respeito ao tratamento de esgoto e a rede de esgotamento sanitário, para que de fato toda a população esteja assistida. Este gráfico está representando os indicadores referente a resíduos sólidos urbanos, registrando que é coletado aproximadamente 1,3 kg de resíduos por habitante por dia na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, a fração recuperada é de apenas 5 gramas por habitante por dia, evidenciando assim uma fração ínfima, uma vez que mais de 41% dos resíduos gerados possuem potencial de reaproveitamento, ou seja, os materiais recicláveis. Mas, infelizmente, apenas 0,37% dos resíduos são recuperados, evidenciando assim a necessidade de melhorar a eficiência no que diz respeito à gestão de resíduos sólidos urbanos. Quanto às águas pluviais, mais de 19% dos domicílios situados na cidade do Rio de Janeiro estão sob risco de inundação, o que representa mais de 326 mil domicílios susceptíveis aos impactos decorrentes dos eventos hidrológicos.
Em 2019, foram registrados 4.812 pessoas desalojadas e 17 óbitos. Para minimizar estes impactos, é extremamente necessário investir na recuperação das áreas desmatadas, das áreas de preservação permanente referente aos corpos e cursos hídricos, assim como das encostas, uma vez que uma área preservada e protegida, a copa das árvores exerce a função ambiental de amortecer as precipitações e, consequentemente, reduzindo o escoamento superficial e as enchentes. Seguindo na apresentação, saneamento básico e políticas públicas. Esse é uma charge bem interessante que fala muito sobre o que a gente está querendo exemplificar aqui com a nossa apresentação. Basicamente, as políticas públicas de saneamento, elas são processos decisórios socioeconômicos que estão envolvidos para abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. São realizadas por corpos e autoridades governamentais das três esferas públicas, ou seja, podem ser públicas ou privadas e elas podem estar relacionadas com o governo federal, estadual e municipal. São realizadas por um ator ou um conjunto de atores e são compostos por metas e por meios para alcançá-los. Então, tem metas e tem meios para se alcançar. Além disso, alguns fatores são condicionantes para que essas políticas públicas de saneamento aconteçam. 1. Financiamento das ações, grana. 2. Planejamento adequado dos serviços. 3. Modelos institucionais efetivos e eficientes, ou seja, processos corretos para a execução desses serviços e dessas infraestruturas. E, por último, mas não menos importante, a particularidade dos assentamentos informais. Toda a questão de saneamento está relacionada com os locais onde vai ser realizado esse saneamento. É importante identificar que a importância dessas políticas públicas de saneamento. Essas políticas públicas, na ausência de saneamento, aumenta a morte por diarreia com crianças menores de 5 anos. Índices de mortalidade infantil menores são relacionados com alto grau de saneamento básico. Alta qualidade de vida é relacionada com água e esgoto tratados. E saneamento baixo está relacionado com mais doenças. Oi, eu sou a Thaís e eu vou falar sobre as principais doenças decorrentes da falta de saneamento básico. O saneamento básico precário, por si só, já cria um ambiente ideal para a disseminação de várias doenças. E boa parte dessas doenças tem um ciclo de transmissão que é chamado de feco-oral, ou seja, quando os agentes causadores das doenças estão presentes tanto em fezes humanas quanto de animais, que vão entrar pela boca, causando assim a contaminação. E isso pode acontecer pelo uso da água contaminada, tanto quando a gente bebe essa água, quanto quando ela é usada para lavar os alimentos. E aí, que doenças são essas? Né? A gente tem desde a diarreia, que pode ser causada por vírus ou por bactérias, né? A gente tem o rotavírus, a Escherichia coli, salmonella e muitos outros. Com a falta de saneamento básico, a gente também pode contrair a cólera, que pode causar vômito, diarreia, hepatite A, que já tem sintomas mais inespecíficos. Ela pode dar desde fadiga, dor muscular, a diarreia. E a gente pode contrair não só doenças infecciosas, mas também verminoses, pelo uso de água não tratada. E aí a gente pode observar nesse mapa, tudo o que está em vermelho é a incidência de doenças relacionadas à falta de saneamento básico no país. Então a gente pode observar que ainda é um problema bem crônico do nosso país. Além da incidência tão grande no território brasileiro dessas doenças, a gente tem uma taxa de internações por conta dessas doenças também acima de 5% em todos os estados brasileiros, sendo no norte do país a maior delas, que está quase em 23%. E aí a gente pode ver que as internações causadas pela falta de saneamento básico, desde 2010, eles vêm apresentando uma diminuição, até que em 2019 a gente tem um aumento desse número novamente.
Olá a todos, meu nome é Natan e eu vou falar um pouco sobre a relação entre saneamento básico e Covid-19. Não é nenhuma novidade que a pandemia do coronavírus trouxe diversos impactos para a nossa sociedade. A gente pode citar como exemplo impactos sociais e econômicos. Algumas das principais medidas de prevenção contra a Covid-19 foram lavar as mãos com sabão, água e, quando não estivesse disponível, álcool em gel, assim como evitar aglomerações e o uso constante de máscara, dentre outras. Para nós, para vocês que estão assistindo esse vídeo, pode ser uma coisa muito usual, muito comum abrir a torneira, botar o sabão, esfregar a mão e ficar limpo, ou se estiver na rua, utilizar o álcool em gel. Sendo que, para outros, essa realidade não pode ser tão acessível. E diversos estudos, diversas notícias foram publicadas falando sobre isso, evidenciando a desigualdade social devido à pandemia do coronavírus, onde áreas mais pobres, mais vulneráveis economicamente, estavam mais suscetíveis a contrair o coronavírus. As pessoas que vivem nessas áreas estão mais propensas a contrair a Covid-19 e, consequentemente, propagar o vírus. Sendo que o fornecimento contínuo e o acesso adequado à água limpa é essencial para a higiene correta das mãos, assim como a utilização de álcool em gel. Sendo que, como essas pessoas não têm o acesso à água tratada, esgoto a céu aberto, fica muito difícil falar para uma pessoa que vive nessas condições que ela deve ter uma higiene constante para evitar a contaminação da Covid-19. A prevenção contra a Covid-19 deve ser feita por ambos os lados, tanto pelo governo quanto pela população. Isso é uma coisa que a gente está cansado de ouvir. Mas será que a gente não estaria melhor se estivéssemos cansados de agir em prol disso? De uma melhor qualidade para as pessoas? E as pessoas também não poderiam ter uma melhor conscientização sobre o assunto? Agora nós vamos falar sobre a questão das perspectivas para o saneamento básico de acordo com as ocorrências da atualidade. Nós temos a questão do novo marco legal do saneamento básico, que ocorreu através da Lei 14.026 de 2020, onde esse possibilita que a participação da iniciativa privada na prestação dos serviços de saneamento. Ele perspectiva que até 2033, 99% da população brasileira tenha água potável e 90% da população possa ter tratamento de esgoto. Outra questão que a gente tem que verificar é a questão do saneamento em relação ao desenvolvimento sustentável. A gente fica claro a questão do saneamento para com o desenvolvimento sustentável através do lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde dentre os 17 objetivos para transformar o mundo, o 6º diz respeito à água potável e saneamento, onde ele deixa claro que garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos é de grande importância para o desenvolvimento sustentável. E aí, para finalizar essa indagação, que é saneamento básico, é um gasto ou um investimento? E para muitos isso não fica claro. Acha-se, principalmente para os gestores, que isso é um gasto, só que isso é um investimento, principalmente pela questão da saúde. Segundo a OMS, a cada R$1 empregado em saneamento, R$4 são economizados na saúde. Então, dessa forma, fica claro que saneamento básico é investimento em saúde.